A mulher foi para o deserto. Israel foi protegida no deserto. Israel, que está na terra de Israel, foi para o deserto. O filho varão, que são judeus e gentios santos, foram arrebatados para o trono. E o restante da sua descendência vai sofrer guerra por 42 meses. E o que o anticristo vai fazer na terra de Israel? O que ele quer na terra de Israel? Só a terra? Porque os santos foram arrebatados. Israel foi protegido. O restante da descendência, que teria que ser os gentios, porque se a mulher é Israel, o restante da descendência dela teriam que ser os gentios, estão espalhados por todas as nações. Por que o livro do profeta Daniel mostra tanto interesse do anticristo indo para a terra de Israel? Lá diz que tem os sábios que ensinaram a muitos. No livro de Daniel e no livro de Zacarias mostra que terão pessoas lá em Jerusalém esperando o Senhor. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto. Só tem 3 peças aí, percebeu? Israel, uma mulher que vai para o deserto. O filho varão, que é a igreja. Filho varão, que é a igreja. Foi arrebatado para o trono no meio da semana. E o restante da sua descendência, que é a igreja também, vai sofrer guerra. Igreja, nos 3 pontos. Igreja, protagonista. Não tem espaço para Jesus na profecia? Por que Jesus não está aí na profecia? Não, é o corpo de Cristo, mas e o próprio Cristo? Não é estranho? Outro ponto. Esse daqui é o 4º ponto, irmãos. Parece que Deus fez uma pegadinha com seu povo em Apocalipse. Lá diz que nasceu-lhe um filho varão que foi arrebatado para o seu trono. Certo? Ao invés deles entenderem que Deus está fazendo alusão aos profetas e trabalhando com o tempo, mostrando a profecia desde lá de Eva, de Gênesis, fazendo alusão ao tempo de Moisés, através da mulher que é dado asas de águia, as 2 asas da grande águia, como aconteceu no passado, no tempo de Moisés. Fazendo referências ao tempo de Cristo, quando ele nasceu através de Maria. E entendendo que a visão foi lá para o tempo do fim, olha só a linha do tempo. Eu pulei aí de 2 em 2.000 anos. Adão para Moisés, para o tempo de Cristo e o tempo do fim. 6.000 anos porque está prestes a vir o milênio, no 7º milênio. Que é coisa que eles nem devem saber. Ao invés deles entenderem isso e pegarem a referência que está em Daniel 7, olha só. Eu vou ler Daniel 7, irmãos, a partir do verso 13. Que é o nascimento do filho varão e que foi até o trono de Deus. Embora tenha nascido um homem que recebeu as promessas do Pai e que foi assunto aos céus, foi até o trono de Deus. Embora eles vejam isso, eles preferem desprezar isso por causa de uma palavra no grego e entender, colocarem um arrebatamento, aí meter um arrebatamento no meio da semana. Que é coisa que Paulo nunca anunciou. Nem Paulo, nem Jesus, nenhum dos outros apóstolos. Daniel 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. E fizeram chegar até ele. O ancião de dias é o pai, está no trono, e o filho foi até o trono. Não é? Verso 14, irmãos. Foi-lhe dado domínio, e a glória e o reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A mesma coisa que está sendo falada em Apocalipse. Filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E ele foi até o trono do Pai. Aqui o Filho do Homem está ascendendo aos céus e indo até o trono. E quando ele chega no trono, se cumpre o Salmo 10. Se assenta-te à minha direita. Lá diz, até que eu ponha todos os inimigos por estrado de seus pés. Lá em Apocalipse 12 diz que o Filho varão foi arrebatado para o seu trono. A igreja não tem trono no céu. A igreja vai receber tronos para reinar com Cristo, mas aquele trono que está no céu, e é só um trono que tem no céu, é do Pai e do Filho. Lá diz que o Filho varão foi arrebatado para o seu trono. Embora eles vejam isso, eles preferem pegar o texto de Apocalipse 2. Vamos ler Apocalipse 2, verso 26 e 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá
a pedaços, como se fossem objetos de barro. Aí eles falam, olha aqui, ó, a mesma coisa que foi prometida para a igreja, foi prometida para Jesus. A mesma coisa que foi prometida para Jesus, foi prometida para a igreja. Então, a igreja é o filho varão. Só porque foi prometido, irmãos, a mesma coisa para a igreja, quer dizer que ela agora se torna o filho varão? E é assim que Deus deixou a senha para a gente desbloquear o Apocalipse 12? Através de dois textos em Apocalipse 2, verso 26 e 27, foi a chave que Deus deu para a gente entender que o arrebatamento é no meio da semana? E os apóstolos ficaram na cega? Eles não sabiam que o arrebatamento era no meio da semana? Se sabiam, por que não falaram? Por que não deixaram a entender isso? Então, desprezar o Daniel 7 e todo o contexto do Apocalipse 12 para pegar o texto de Apocalipse 2, que é uma promessa feita para Cristo e a igreja recebe por herança, para chegar lá em Apocalipse 12 e tirar o filho, o protagonista do seu lugar e colocar a igreja, sendo arrebatado no meio da semana. Só porque está sendo contado nessa sequência. Se você for olhar para a sequência, está lendo o Apocalipse 12 e quer interpretar tudo na sequência, certo? Então vamos ao Apocalipse 12. Se você volta alguns versos, em Apocalipse 11, verso 15, diz: E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Verso 16, irmãos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, não has de vir. Porque assumiste, assim está no grego, viu? Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Se você continuar lendo, você vai ver que até abriu-se o santuário de Deus no céu e foi visto a Arca da Aliança. É a peça que se usa no dia da expiação, festa. Dia da expiação é quando o sumo sacerdote sai do santuário. E aqui nesse contexto, a besta da terra, a besta do mar e as coisas que estão sendo ditas em Apocalipse 12 ficaram para trás. Em Apocalipse 12, aqui a narrativa de Deus foi interrompida em Apocalipse 11, verso 19, e aqui entrou o analepse, flashback. É uma revelação, um discurso, uma conversa que é interrompida em certo momento e Deus volta no passado para acrescentar detalhes. Assim fazem os diretores de filme, para fazerem referências às coisas do passado, para depois voltar no contexto e te explicar mais as coisas futuras. De maneira que você depende do Apocalipse 11, do Apocalipse 10 para interpretar o 11, do 11 para interpretar o 12. Não é só ler o 12 e ficar ali tentando imaginar as coisas no 12. E depois do 12 vem o 13. Até o Apocalipse 13 está para trás do Apocalipse 11. Então não tem como ler o Apocalipse de maneira linear, embora haja uma cronologia de eventos. Tem mais um ponto número 5. A mulher é Israel, certo? E aí ela gera um filho varão que é transformado em igreja. Que referência é essa que o Apocalipse está fazendo? Os profetas falaram de uma mulher que dá à luz a outra mulher? Tem isso em algum profeta? O que eu vejo nos profetas é uma mulher representada em Israel. Eu acredito que aquela mulher de Apocalipse 12 também é Israel. E que vai gerar um filho. E que esse filho tem um corpo. Mas o que nasce da mulher é o filho. Isso que eu vejo nos profetas. Por isso que fala o restante da sua descendência. Quem é a descendência da mulher? Pensa que essa palavra restante está aí de enfeite? Quem é a descendência da mulher? Descendência é esperma. No grego está esperma. Esperma mesmo. No hebraico é a palavra zerá, que também é esperma. Se você ler no grego, está falando esperma da mulher, que é Cristo. Agora, Cristo tem um corpo. Esse corpo é o restante da sua descendência. É o que resta, porque Cristo tem um corpo. Se nós somos um com Cristo, nós somos descendência de Abraão. Paulo estava falando ali no assunto de Abraão.
Mas se ele fosse falar de um assunto escatológico, mais escatológico do que ele estava falando, ele iria falar o mesmo com Eva. Deus prometeu que um dos descendentes de Eva, um deles iria esmagar a cabeça da serpente. E esse daí nasceu através de Maria. Deus está trabalhando com os tempos em Apocalipse 12. Então não faz sentido a igreja ser protagonista em Apocalipse 12, não faz sentido muitas dessas coisas que eu mostrei para vocês. Por isso que eu não gasto muito tempo com essa linha, porque ela realmente sem sentido nenhum. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, é isso daí, foi esse o vídeo. Se vocês não assistiram os meus 2 vídeos passados que eu gravei, falando do mesmo assunto, da mulher, do filho varão e da descendência, o restante da descendência da mulher, eu queria que vocês assistissem esse vídeo. Eu vou deixar aí para vocês no final da tela, nos últimos 20 segundos. Eu falo de maneira mais limpa, já que eu não tenho que ficar falando dessa linha. Eu uso os profetas, eu explico as coisas com mais clareza. E também eu gravei um vídeo com o irmão Pedro, sobre o mesmo ponto, só que aí o vídeo ficou grande, nós usamos lousa, um mapa mental, o vídeo ficou grande, já explicamos quase tudo que teria para ser explicado em referência à mulher e as alegorias da mulher. Não falamos do dragão e nem do deserto, embora a gente tenha falado em outros vídeos do dragão e do deserto. Nós vamos falar novamente. Tá bom, irmãos? É isso daí. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido. Se não entendeu, faça uma força aí, assista de novo. Compartilhe o vídeo, deixa aí o seu like, essas coisas para ajudar o canal. Aí a gente se vê nos próximos estudos, tá bom? Fiquem na paz de Cristo.